Semana 34. Esboço. Apacentar segundo Deus. Leitura bíblica. Jó 9:15 da noite menos 17. 10 para 9 menos 17. 1p5 para 2. 4. 2:25 da manhã. HB 1:20 da tarde. Dia 1. Apacentar é cuidar do rebanho de maneira terna e todo-inclusiva. Apacentar refere-se a cuidar de todas as necessidades das ovelhas. Jó 9:15 da noite menos 17. Et 8:28 da noite. Os dois elementos básicos do apacentamento são nutrir e cuidar. EF 5:29 da manhã. Apacentar é confortar, acalmar, nutrir com amor terno, e promover crescimento com cuidado terno. Ao apacentar os outros, nós devemos primeiro cuidar deles para fazê-los felizes e depois devemos nutri-los. Dia 2 e dia 3. Na restauração do Senhor hoje há uma necessidade urgente de apacentamento. Jó 9:16 da noite. 1p5 para 2. 4. A maior necessidade entre nós é a questão do apacentamento. Em sua salvação orgânica, Deus Pai primeiro nos regenera por Deus Espírito e depois nos apacenta em Deus Filho como nosso pastor para que existamos e cresçamos em sua vida pela eternidade. 1 para 3. Jó 10:11 da manhã. AP 7:17 da manhã. Apacentar os crentes é crucial para o seu crescimento na vida divina com vistas à maturidade para a edificação do corpo de Cristo. EF 4:13 da manhã menos 16. O apacentamento que edifica o corpo de Cristo é um apacentamento mútuo. 1 com meio-dia e 23 menos 26. Todos os crentes, não importa sua etapa de crescimento espiritual, precisam de apacentamento. Todos nós temos defeitos e deficiências e precisamos dos outros para nos apacentar. Precisamos estar debaixo do apacentamento orgânico de Cristo e ser um com Ele para apacentar outros. Jó 10:11 da manhã. 16. HB 1:20 da tarde menos 21. 1p5 para 4. 2:25 da manhã. Somos tanto ovelhas como pastores, apacentando e sendo apacentados em mutualidade. Por meio desse apacentamento, a igreja é edificada no corpo de Cristo. HB 5:14 da manhã. EF 4:12 da manhã menos 13. Quanto mais formos constituídos com Cristo, mais viveremos espontaneamente uma vida de apacentamento e teremos o encargo de cuidar dos outros. CL 1:27 da manhã. 3:10 da manhã menos 11. 14. A constituição de Cristo em nossa vida espiritual tem um aspecto de apacentamento. Jó 9:15 da noite menos 17. Apacentamento não é uma questão de reagir ao ser encorajado por outros a apacentar. Apacentamento é o resultado de ser constituído com Cristo. CL 3 para 4. 10:11. A parte do nosso ser que foi constituída com Cristo é a parte que apacenta outros. Não podemos apacentar ninguém. O Cristo constituído em nós é o pastor. Jó 10:11 da manhã. 1p 2:25 da manhã. 5 para 2. 4. HB 1:20 da tarde. Precisamos apacentar o rebanho de Deus segundo o coração amoroso e terno do nosso Deus Pai e segundo o espírito de busca e apacentamento do nosso Salvador Cristo. LC 15 para 1-32. Precisamos apacentar uns aos outros em amor. 1 com 13. 1-13. Amor é a maneira mais excelente para sermos qualquer coisa e fazermos qualquer coisa. Meio-dia e 31b. Deus nos deu um espírito de amor. 2 terametros 1 para 7. Uma vez que Deus é amor e uma vez que fomos regenerados por Deus para ser sua espécie, devemos ser amor. 1 Jó 4 para 8. Jó 3 para 6. O corpo de Cristo edifica a si mesmo em amor. EF 4:16 da manhã. Dia 4. Cristo é o bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor,
e o pastor das nossas almas. Jó 10 para 9 menos 17. HB 1:20 da tarde menos 21. 1p5 para 4. 2:25 da manhã. Como o bom pastor, o Senhor Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Jó 10:10 da manhã menos 11. Ele deu a sua vida da alma, sua vida humana, para efetuar redenção pelas suas ovelhas para que compartilhem a sua vida Zoe, sua vida divina, VV. 11, 15, 17. Ele guia suas ovelhas para fora do aprisco e para dentro de si mesmo como o pasto, o lugar de alimentação, onde elas podem alimentar-se dele livremente e ser nutridas por ele, v. 9. Dos crentes judeus e gentios, o Senhor formou um só rebanho, a Igreja, o corpo de Cristo, sob o seu apacentamento, v. 16. Deus, pelo sangue da eterna aliança trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, HB 1:20 da tarde. A aliança eterna é para consumar a nova Jerusalém pelo apacentamento. A aliança eterna é a aliança do Novo Testamento para obter um rebanho, que é a Igreja que resulta no corpo de Cristo e se consuma na Nova Jerusalém. Como o Supremo Pastor, Cristo apacenta seu rebanho por meio dos presbíteros das igrejas 1p5 para 4. Sem o apacentamento dos presbíteros, a igreja não pode ser edificada. O apacentamento dos presbíteros deve ser Cristo apacentando por meio deles. Como o pastor das nossas almas, o Cristo pneumático supervisiona nossa condição interior, cuidando da situação do nosso ser interior 2:25 da manhã. Ele nos apacenta cuidando do bem-estar da nossa alma e exercendo sua supervisão sobre a condição do nosso ser interior. Porque a nossa alma é muito complicada, nós precisamos de Cristo, que é o Espírito que dá vida, para apacentar-nos em nossa alma, cuidar da nossa mente, emoção e vontade e dos nossos problemas, necessidades e feridas. Dia 5. Apacentai o rebanho de Deus, segundo Deus, 5 para 2. Segundo Deus significa que vivemos Deus 1 tera segundo 3 para 8, 5:10 da manhã. Quando somos um com Deus, nós nos tornamos Deus em vida e natureza, mas não na deidade e somos Deus ao apacentarmos outros, RM 11:24 da manhã. Apacentar segundo Deus é apacentar segundo a natureza, desejo, maneira e glória de Deus, não segundo a nossa preferência, interesse, propósito e índole. Apacentar segundo Deus é apacentar segundo o que Deus é em seus atributos. F 4:18 da manhã, 1 Jó 4 para 8, AP 15 para 3. A fim de apacentar segundo Deus nós precisamos nos tornar Deus em vida, natureza, expressão e função. Precisamos estar cheios até o topo com a vida divina, desfrutando o Deus triuno como a fonte, o jorrar e o rio, para nos tornarmos uma totalidade da vida divina, até mesmo nos tornarmos a própria vida divina. Jó 4:14 da manhã, CL 3 para 4. Precisamos tornar-nos Deus em seus atributos de amor, luz, justiça e santidade. Precisamos ser a reprodução de Cristo, a expressão de Deus, a fim de que em nosso apacentamento nós expressemos Deus, não o ego com a sua índole e peculiaridades. Precisamos nos tornar Deus em sua função de apacentar o rebanho de Deus segundo o que ele é e segundo sua meta em sua economia. A fim de apacentar segundo Deus, precisamos nos tornar um com Deus. Jó 2:20 da tarde, 1 Co 6:17 da manhã. O princípio básico da Bíblia é que, em sua economia, Deus está se tornando um com o homem e fazendo o homem um com ele. Jó 15 para 4, 1 Co 6:17 da manhã. Deus deseja que a vida divina e a vida humana estejam unidas para se tornarem uma só vida que tem um só viver,
J 6h57 da manhã, GL 2h20 da manhã. Dia 6. Apacentar segundo Deus exige que sejamos constituídos com Deus. EF 3h17 da manhã a CL 3h10 da manhã menos 11. Deus deseja dispensar-se a nós para que nosso ser seja constituído com o seu ser para ser uma só constituição com o seu ser. EF 3h17 da manhã a CL 3h10 da manhã menos 11. Como o ser divino, Deus nos infunde com o seu elemento, fazendo com que sejamos iguais a Ele em vida e em natureza, mas não na deidade. 2h14 da tarde. Somente aqueles que vivem Deus podem apacentar segundo Deus. FP 1h21 da manhã a economia de Deus é trabalhar-se em nós para que o recebamos como nossa vida e suprimento de vida a fim de o vivermos. Jo 11h25 da manhã, 6h48 da manhã, 57. Estamos participando da vida divina e da natureza divina a fim de que vivamos Deus em nossa humanidade. GL 2h20 da manhã. Como aqueles que apacentam segundo Deus, nós precisamos representar Deus e funcionar como o Deus em exercício. Jeová constituiu Moisés como Deus sobre Faraó. Em Moisés, Deus tinha alguém para representá-lo e executar a sua vontade. É acento circunflexo x7 para 1. 3h16 da manhã menos 18, 5 para 1. Como o representante de Deus, Samuel era Deus em exercício. 1 SM 1h11 da manhã, 2h35 da manhã, 7 para 3, 8h22 da manhã. Samuel pôde ser Deus em exercício porque seu ser e o coração de Deus eram 2h35 da manhã. O viver e obra de Samuel eram para levar a cabo tudo o que estava no coração de Deus. Em seu ministério, o profeta Eliseu, como homem de Deus, comportou-se como o representante de Deus, como Deus em exercício. Hoje nós, os crentes em Cristo, podemos ser o mesmo. 2 rúpias indianas 4 para 9, 1 terámetro 6h11 da manhã. Apacentar segundo Deus é ministrar Deus aos outros. 2h14 da tarde. O Deus triuno está corporificado em Cristo e é tornado real como o Espírito consumado. Esse é o Deus que adoramos, proclamamos e ministramos aos outros. CL 2 para 9, 1h3h45 da tarde b. 2 para 3 menos 4, 12, 15h16, 2h10 da manhã, 1h14 da tarde. A fim de ministrarmos Deus uns aos outros, precisamos falar palavras de graça, verdade, espírito e vida, ministrando o Deus processado que foi trabalhado em nosso ser. EF 3h16 da manhã menos 17 a 4h25 da manhã, 29, J 6 para 63.